por falar em violência, eu acho que é uma temática importante, que inclusive eu vou tratar aqui. Eu queria inclusive a atenção, especialmente nesse momento das mulheres, né? Porque inclusive foi abordado aí pelo nosso presidente a situação da violência contra a mulher. Eu queria citar aqui, senhoras e senhores, o caso de uma juíza. Eu queria citar aqui o caso de uma juíza em que, no cumprimento do seu dever, ela foi presa de maneira arbitrária e, após ser presa, senhoras e senhores, ela foi estuprada várias vezes na cadeia. Ela chegou a engravidar em razão desses estupros. Ela foi torturada. Ela teve o seu ânus e a sua vagina dilacerados. Ela foi queimada várias vezes com cigarro. Isso dentro da cadeia. Uma mulher. Tanto se fala na defesa da mulher, e nós temos casos estarrecedores, que é o caso dessa juíza, como eu disse, no cumprimento do seu dever, ela passou por esses atos de tortura, de violência, de estupro. Mas por que pouco se fala, senhoras e senhores? Porque essa juíza foi presa e torturada e estuprada no regime de Hugo Chávez, que agora é sucedido por Nicolás Maduro. O mesmo Nicolás Maduro que também é um sanguinário, que apoia o estupro, a tortura, que é recebido pelo Lula aqui no Brasil. Está aqui. De juíza a presidiária, a história de Maria Lourdes Afiuni, condenada, violentada por desafiar Hugo Chávez. É esse regime chavista, é o regime de Nicolás Maduro, que o ex-presidiário Lula abre as portas aqui para o nosso país, colocando o nosso país em aliança com esse tipo de regime ditatorial. E aqui eu chamo a atenção dos senhores que estão aqui presentes, quando tanques de guerra, senhoras e senhores, está aqui, ó, tanques de guerra atropelaram manifestantes na Venezuela, está aqui, ó. Tanques de guerra a mando do Nicolás Maduro, por ordem de Nicolás Maduro, atropelou manifestantes na Venezuela. E é esse tipo de sujeito que o PT apoia, é esse tipo de sujeito que o Lula está trazendo aqui para o Brasil, para formar aliança. Um país, inclusive, o Nicolás Maduro e o seu regime, que deve bilhões de reais ao Brasil. Porque o ex-presidiário Lula, ele financiou ditaduras comunistas aqui com o nosso dinheiro, o dinheiro do pagador de impostos. Mas está aqui, tem mais. Venezuela emite mandado de prisão contra jornalista por apologia ao magnicídio. Senhoras e senhores jornalistas, está aqui, ó. O Lula está trazendo um perseguidor de jornalistas. Está aqui no país uma ordem para perseguir uma jornalista por opinião, vale ressaltar. Oposição denuncia morte de mulher em embate na fronteira da Venezuela. Está aqui. Assassinatos e perseguições. Esquadrões da morte de Maduro matam 6.856 pessoas em pouco mais de um ano. Diz ONU. Oposição denuncia tortura e morte de militar venezuelano, entre outros tantos absurdos que acontecem na Venezuela. E eu já denunciei aqui ontem e sigo denunciando este absurdo, mas parece que muitos resolvem fechar os olhos para este fato lamentável que ocorre aqui no Brasil. O Lula está querendo transformar o nosso país numa ditadura, assim como é a da Venezuela, de Cuba. O Lula tem pretensões de fazer aqui em nosso país, como ocorre no país vizinho, perseguir opositores políticos. E se ele traz esse sujeito para cá, para o nosso país, como eu disse ontem, é porque ele convalida a tortura, o estupro, o assassinato e a perseguição de todo tipo. Então é um absurdo. Mais uma vez aqui eu reforço o meu repúdio à presença do Nicolás Maduro em nosso país, o meu repúdio ao ex-presidiário Lula. Fora Lula! Fora a ditadura comunista!